A crise política em torno do orçamento de 2022, ano eleitoral. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, atacou o Senado ao dizer que o teto não seria furado se a casa tivesse aprovado a reforma do imposto de renda. Lira também não poupou críticas ao governo de Jair Bolsonaro, que, segundo ele, não enfrentou o problema como deveria. Em um evento em São Paulo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, cutucou o governo ao falar sobre a discussão do orçamento de 2022. Do meu ponto de vista, só errou porque teria que ter enfrentado esse tema de frente. O governo tinha que ter dito: eu não tenho o projeto aprovado no Senado que me permita aprovar um projeto permanente de R$300 dentro do teto. Eu vou fazer um temporário para 20 milhões de famílias de R$400 e vou usar aqui mais 30 bilhões esse ano, muito menos do que os 700 do ano passado. Todo mundo ia entender. Para conseguir pagar o Auxílio Brasil temporário de R$400, a Câmara articula para votar ainda esta semana a PEC dos precatórios, que empurra parte das dívidas judiciais do governo federal e ainda inclui manobras político-econômicas, como a mudança no teto dos gastos públicos. O presidente da Câmara minimizou o furo no teto, dizendo que o Auxílio Brasil vai apenas ferir o limite. E voltou a criticar o Senado por não colocar em votação o projeto que muda as regras do imposto de renda, o que, para ele, garantiria o pagamento do programa. Eu preferia que o Senado tivesse votado o imposto de renda e nós tivéssemos feito hoje um programa permanente dentro do teto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que também teve uma derrota ao não conseguir aprovar a reforma do imposto de renda, admitiu que vai haver um gasto maior no próximo ano. É evidente que, seja com um pedido de extrateto, seja com uma revisão, não podemos disfarçar a verdade. A verdade é que vai haver um gasto um pouco maior. Estamos falando de 30 e poucos bilhões. E a pergunta é o seguinte: para um país que arrecadou 300 bilhões a mais do que o ano passado, 30 bilhões são 10%. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso um projeto de lei que ainda pede a abertura de crédito especial de cerca de 9 bilhões e 400 milhões de reais para o Auxílio Brasil. Esse valor é uma sobra dos chamados créditos extraordinários, que não fazem parte do orçamento e são permitidos pela Constituição em casos de imprevisibilidade e urgência. Ao participar do prêmio Personalidade Política do Ano, promovido pelo Fórum das Américas, o ex-presidente Michel Temer defendeu que uma nova liberação desses créditos seria uma manobra possível para 2022. É que a própria emenda constitucional do teto de gastos públicos dá uma solução, porque ele permite a utilização dos chamados créditos extraordinários para questões referentes à calamidade pública. E ninguém vai negar que, em face da pandemia, a extensão da pandemia, o aumento da miserabilidade no país, que isso não é calamidade pública, portanto pode ser utilizado o próprio dispositivo do teto, sem furar o teto, não é verdade? Para o efeito de atender aos vulneráveis. Já foram colocadas na mesa algumas saídas para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, furando ou não o teto de gastos. Para analistas de administração pública, todas essas soluções são manobras que têm apenas um foco: as eleições de 2022. Voltar a declarar calamidade é, na verdade, prestigiar o cinismo de quem não planejou, que deu causa a essa emergência fabricada. O teto já devia ter sido revisto, assim como a União Europeia fez diante da própria pandemia no ano passado, a suspensão das suas regras fiscais e concebeu um plano de médio prazo. Só que o governo apostou que a pandemia ia sumir com os fogos de artifício do Réveillon passado. A gente fazer esse debate atropelado vai dar feudalismo fiscal. E é isso que a gente está vivendo hoje. Se em 2020 foi o orçamento de guerra para enfrentar a pandemia, em 2022 a gente vai viver o orçamento da guerra eleitoral. Criar dificuldade para vender facilidade.